Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de matemática com o professor Reginaldo Manheso. Sou professor da rede municipal da Escola Santa Maria, né? E é um prazer estar falando com vocês. A gente hoje vai estar com um assunto muito importante, todos os assuntos são importantes, é claro, mas expressões algébricas é uma continuidade da aula passada, porém eu estou usando a geometria como prática para nós entendermos sobre as expressões algébricas, ok? Vamos lá então, pessoal? Bom, para nós trabalharmos com as expressões usando a geometria como elemento de prática, nós vamos identificar triângulos, complementos, suplementos, nós já começamos a estudar. Nós vamos utilizar a linguagem algébrica e eu vou precisar com vocês hoje também trabalhar com a sentença matemática e calcular o valor numérico de uma expressão algébrica de forma bem sutil, bem devagar, de forma que vocês aprendam, tá ok? Meu intuito aqui é levar uma aula que vocês compreendam o conceito. Assistam uma, duas, três vezes, tá ok? Para que a gente possa realmente tirar daqui o melhor possível. Então, como eu disse a vocês, expressões numéricas e algébricas. Ângulo complementar, nós já estudamos, vamos revisar. Ângulo suplementar, opa, matéria nova. E bissetriz. Com esses elementos, nós vamos conhecer as expressões. Novamente, eu ponho para vocês aí a nossa bibliografia, Oribá mais Matemática, do 6º ao 9º ano, excelente. E eu estou usando ainda o Vontade de Saber do ano passado, que é um excelente livro que a gente adotou e trabalhou alguns termos dele. Gente, começando a nossa aula, eu preciso falar para vocês sobre expressão numérica. O que é uma expressão numérica? Será que você sabe? Olha, expressões numéricas são um conjunto de números que sofrem operações e que com uma ordem de operação e agrupamento. Professor, você tá meio lelé, você falou um monte de coisa aí que eu não entendi nada. Calma, vamos lá. Então, olha aqui. Você tem aqui o quê? Eu tenho um conjunto de operações. Esse conjunto de operações só tem números aqui, né, gente? Então, é uma expressão numérica. Só tem números. Expressão numérica. Como é que eu resolvo isso, professor? Tem várias maneiras de dar um resultado? Não, só tem uma maneira de dar um resultado e um resultado exato. Como nós sabemos? Porque eu tenho a ordem das operações que tem que ser feita. Olhando assim, qual que é a primeira ordem? Eu vou só dar uma dica. É o mais complexo para o mais simples. O mais complexo é quem? Potência e raízes. Né? Potências e raízes, eu tenho aqui? Tenho. Então, quem que eu tenho que resolver primeiro nessa expressão numérica? A potência. Não tem potência. Tá, mas eu tenho raiz. Então, eu vou resolver quem? Raiz quadrada de 25. É a primeira coisa que eu faço. Quanto que é raiz quadrada de 25? 5. A expressão já mudou, né? Olha a primeira parte, olha a segunda parte. É como se fosse uma frase matemática. Então agora já mudou. Feito as potências e raízes, quem que eu faço agora? Lembra da complexidade? Então agora, divisão e multiplicação. Eu tenho aqui? Tenho uma multiplicação, então eu tenho que fazer essa multiplicação. Então, primeiro eu fiz potências e raízes, depois multiplicação e divisão. 30 vezes 2, 60. Ué, professor, agora só sobrou a operação de mais e menos. São as mais simples. Então agora eu vou fazer as somas e subtrações. 90 menos 60, 30. 30 mais 5, 35. Então essa expressão matemática tem o valor numérico de 35. Nossa, você gastou tudo isso para chegar no 35? Foi. E a maneira correta de fazer. Então, observe o seguinte. Eu tenho a ordem das operações que eu tenho que seguir. Se não fizer assim, não chego no resultado, dá problema. Professor, então numa expressão numérica, as potências raízes devem ser resolvidas primeiro, depois multiplicação e divisão e por último a soma das subtrações certinho. É isso mesmo que você tem que fazer. Mas estava fácil demais, né? Vamos botar um salzinho na conversa? Eu tenho os chamados agrupamentos, que é o que confunde muita gente. Professor, o que é agrupamento? É quando eu resolvo usar parênteses, colchetes, chaves. Então, quando houver agrupamentos que devem ser realizados primeiro, quem que eu realizo primeiro? Primeiro, eu vou resolver tudo que estiver entre parênteses. Depois, eu vou resolver o que estiver entre colchetes. Depois, eu vou resolver o que está entre as chaves.
Mas e as operações? Respeitando as operações dentro dos parênteses, dentro dos colchetes, dentro das chaves. Vamos ver a prática. Ficou bonito? Eu adoro, viu? Tem gente que não gosta, mas eu gosto, viu? Particularmente eu acho isso aqui fabuloso. Professor, que confusão que você fez! Olha, eu tenho lá uma chave, colchete, 12 dividido, abre parênteses, 2 ao quadrado menos 2, fecha parênteses, fecha colchetes, mais raiz quadrada, abre parênteses, de 12 vezes 3, fecha parênteses, fecha as chaves, tudo isso aí, quando eu achar o resultado, eu vou dividir por 3. É simples, vamos lá. Vou fazer de duas maneiras. Primeiro eu vou fazer intuitivamente, a gente fazendo e substituindo, depois eu faço as sentenças matemáticas. Primeiro que eu vou fazer aqui é o que tem em parênteses, é o 2 ao quadrado menos 2. Então eu vou separar ele ali para a gente fazer ele separado. Só o que está entre parênteses, não estou olhando para mais nada. Quem que eu faço? 2 ao quadrado menos 2? Ora, o 2 ao quadrado, que é uma potência, que vai ser 4. 4 menos 2, 2. Então, no lugar de 2 ao quadrado menos 2, o que eu vou escrever? 2. Gostaram? É um dia para fazer esse PowerPoint, mas fica chique, né? Legal. Então, ficou 12 dividido por 2. Já vou resolver? Você tem parênteses aqui, você tem que resolver os parênteses. Então, vamos resolver outros parênteses. 12 vezes 3. Eu vou tirar esse valor, eu vou tirar essa expressão e substituir por um valor. O que eu tenho que fazer? Não tem nada ali, professor. É super simples. É 12 vezes 3. 12 vezes 3, 36. Se ficou 36 nos parênteses, agora eu posso tirar ele, né? Vou jogar ele para lá. Ficou mais bonita a expressão? Ó, olha como é que já está mais limpo. A gente vai fazendo parte por parte para poder dar o resultado com exatidão. Mas está escrito muito esparramado. Vamos juntar isso? Bom, eu vou fazer aquele colchetes lá antes. 12 dividido por 2, porque eu tenho que resolver agora os colchetes. Já resolvi todos os parênteses, agora eu vou resolver os colchetes. 12 dividido por 2, facinho, é 6. Sobrou 6 como resultado, eu troco toda aquela expressão por 6, leva para lá. Aí, agora ficou. Abriu chave, 6, mais raiz de 36, raiz quadrada, dividido por 2. O que eu faço primeiro, professor? Primeiro você vai fazer agora das chaves. Tá vendo que você vem na ordem? Parênteses, colchetes, chaves. Então agora eu vou resolver o que está entre colchetes. Vou trazer ele para cá porque é mais fácil, né? O que eu faço primeiro? 6 mais raiz de 2 vezes 36, eu tenho que fazer o mais complexo. Quanto que é raiz de 36? É 6. 6 vezes 6? 36. Então, a raiz quadrada de 36 é 6. 6 mais 6, 12. Então, vou substituir a raiz, aquela expressão lá, por 12. Ficou bonito? Agora eu posso eliminar as chaves. E sobrou quem? 12 dividido por 3. 12 dividido por 3, 4. Conseguiu? Aprendeu? Vamos fazer diferente? Vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer cozinho o professor gosta que faz no caderno, tá? Não esquece de pegar o caderno, mapa mental e tá trabalhando aí. Olha aqui. O que eu fiz aqui? Eu já resolvi os parênteses. Lá eu resolvi a potência, aqui eu já fiz a equação. Então eu estou eliminando por parte a parte. Olha aí. Aquilo tudo que eu fiz, só a maneira de escrever que foi diferente. Olha como é que ficou bonito. É assim que o seu professor espera que você resolva este problema. Eu fui resolvendo pedacinho por pedacinho para você entender. E aqui, você não tem um computador para fazer, você vai ter que fazer na mão. Então você tem que mostrar como você faz. Então, resultado final, 4. Entendemos? Mas isso é uma expressão numérica. E eu quero trabalhar com uma outra coisa que eu estava já evoluído. A aula passada você falou da tal de expressão numérica. Calma aí, vamos chegar lá. Gente, qual das duas expressões, quem é numérico e quem é algébrico? Tem diferença? Deixa eu pensar. Opa, peraí. Você falou que uma expressão algébrica tem letras. Na primeira, eu não tenho letra nenhuma. Então, ela não é algébrica. Ela só tem números. Então, ela é uma expressão numérica. Certinho, Zezinho? E a outra parte? Olha, eu tenho Y, tenho X, tenho números, operações. Então, isso aqui deve ser uma expressão algébrica. Certinho, fez certinho. Só que tem um probleminha.
as operações. Por que eu comecei a aula falando de expressão numérica? Porque a ordem das operações numéricas que você aprendeu é a ordem que você vai usar na expressão algébrica. Eu não vou fazer isso hoje, né? Não vou chegar nesse nível da expressão algébrica, a gente está só aprendendo, começando a aprender, né? Levando a aula para um nível de 7ª série, mas no 8º ano, no 9º ano, você terá que fazê-lo. Ok? Vamos continuar? Na expressão algébrica, eu vou usar o que eu chamo de variáveis, que são as letras que eu uso, geralmente x, y. Normalmente é x que a gente costuma usar, mas eu posso usar qualquer uma? Matematicamente, sim, não há problema, ok? Então, nós vamos agora para as nossas expressões algébricas. Lembra da aula passada? Vamos estudar um pouquinho a geometria para poder fazer uma prática, senão não tem contexto, né? Gente, nós falamos dos tipos de ângulos. Ângulo agudo, menor do que 90, desde a nossa primeira aula. Ângulo reto, que é um dos mais importantes, que é o ângulo da perpendicular, né? Ele é importantíssimo. Ele me dá o quê? Ângulo complementar. Ângulo obtuso, o que é obtuso? O ângulo é maior do que 90. E hoje, muito importante, nós vamos trabalhar com o ângulo raso. No ângulo raso é o ângulo de 180. Vem aí a ordem suplementar. Então, todas essas retas são transversais e consecutivas. Tem um ponto entre elas. Olha aí. Lembrou? Aula passada? Legal. Olha que bonito. Eu tenho aqui um ângulo formado por BAC. Olha lá, BAC. E tem um valor 30 graus. Ok. E eu quero saber o quanto que falta para mim ter o ângulo complementar. O que é o ângulo complementar? Lembra? Complementar é aquele amarelinho lá. É o ângulo que falta para mim completar 90 graus. A gente sabe que o ângulo complementar é igual a 90 menos o ângulo que eu tenho. O ângulo tem que ser sempre agudo, né? Porque senão não tem jeito. Nós fizemos na aula passada, e peço para você fazer de novo, uma formulazinha aqui. X representa para mim o ângulo complementar, 90 é fixo, que é o ângulo reto, e Y é o ângulo que eu tenho. Então vamos lá ver isso aqui. X eu não sei, mas eu sei que x igual 90 menos y. X é a minha variável totalmente, eu não sei dela. Mas o y, eu sei. Quanto que vale o y? 30, que é o ângulo. Então eu vou substituir esse y na fórmula. Vou substituir o valor de y na fórmula. Olha lá. Então, o que eu vou escrever no lugar desse y? Vou escrever o 30. X é igual a 90 menos 30. Ficou fácil? Facílimo. Então, quanto que vale o x? X é igual a 90 menos 30, 60. Quando eu calculo o valor de x, eu digo que eu estou calculando o valor numérico. O valor numérico dessa expressão é igual a 60. Mas ele representa o quê? 60 é o ângulo complementar, é o que falta do ângulo BAC para que ele tenha 90 graus. Nós já falamos da importância e que vocês vão estudar esse ângulo muito em trigonometria, né? E eu tenho a resposta, sempre a resposta, viu gente? Porque resolução e resposta. O ângulo complementar de 30 graus é 60 graus, tá ok? Também rápido. Para a televisão, não tem jeito, né, gente? Mas você está no computador? Para o computador, assiste de novo, presta um pouquinho mais de atenção, faz a anotação, porque a gente aprende fazendo. Vamos fazer um exercício? É o mesmo exercício da aula passada, não perdemos o foco não. Qual é o ângulo que ele e seu complementar são iguais? Professor, você falou que o ângulo complementar x é igual a 90 menos y. Você não escreveu y aqui, você escreveu x. Mas não falou que eles são iguais? Se lá é x, aqui é x. Se lá é y, aqui é y. Tem que ser a mesma coisa, são iguais. Perfeito. Só que eu tenho um problema, professor. Como é que eu resolvo isso? Eu não tenho mais valores. Não precisa. Nós vamos juntar os x. A parte literal, né? Como que eu tiro o x daqui? Fazendo o que a gente fala de operação inversa. Se eu tenho uma laranja, eu quero acabar com as laranjas, eu vou chupar a laranja. Menos 1 mais menos x mais x. Vocês concordam que eu vou conseguir eliminar o x? Só que matematicamente, uma identidadezinha, isso é igual, há uma igualdade. A igualdade é uma balança. O que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro. Se eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, se eu pus mais x daqui, o que eu tenho que fazer de lá? Colocar mais x também. O peso que eu colocar aqui tem que ser o mesmo peso que eu coloco de cá. Por que você fez isso, professor?
Não fica aquelas macetinhas, passa para lá. Não existe passar para lá. Existe uma identidade matemática que você está construindo. X mais X com menos X dá 0. 0 eu não vou escrever. Então ficou X mais X igual a 90. Laranja mais laranja, quantas laranjas você tem? 2 laranjas, Zezinho. Então, X mais X, 2X. 2X igual a 90. Oh, facinho? Facinho. Só tem um problema muito sério, um problema muito sério. 2x igual a 90, como é que eu resolvo isso? Como é que eu resolvo isso? Eu não quero 2x. Quantos x que eu quero? Eu quero 1. Mas se eu quero 1x, então eu vou dividir por 2. Se eu dividir por 2 desse lado da balança, o que eu tenho que fazer do outro? Dividir por 2 também? Perfeito. X, 2. Dividido por 2 dá 1. Então, o que sobrou de lá? X. O que ficou de cá? 90 dividido por 2. Quanto dá 90 dividido por 2? 45. Então, nós acabamos de calcular que x é igual a 45. Foi difícil? Ó, vou repetir aqui para você ver que o negócio é fácil. Ó. X é igual a 90 menos x. Por que eu tenho x lá e tenho x aqui? Porque ele fala para mim que são iguais. Aí, eu tenho que tirar o x daqui, eu somei mais x. Se eu somei de cá, eu tenho que somar de lá. As mesmas operações que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro, com os mesmos valores, com as mesmas incógnitas, né? Esse x com esse x dá 0. Sobrou o quê? X mais x, que é 2x é igual a quanto? 90. O igual é o centro da balança. Dividir por 2, os dois lados, 2x dividido por 2, 1x, não é isso? 90 por 2, 45. Legal. Entendemos? Legal, tenho certeza que você entendeu. Então eu posso falar agora qual é o ângulo que ele e o seu complementar são iguais. O ângulo complementar é de 45 e o ângulo é de 45. 45 de um lado, 45 do outro. 45 de cá, quanto que é de lá? 45. Esse ângulo de 45, o seu complementar é 45. Ficou fácil? Tenho certeza. Agora chegamos na matéria nova. Essa matéria o Marcelo não assistiu ainda. Marcelo, aula suplementar. A gente queria agradecer aqui duas pessoas muito importantes. O Marcelo com a paciência, com a qualidade do trabalho dele, que está fazendo uma aula muito boa. E vou aproveitar nesse momento e dar uns parabéns para os professores de matemática da Escola Santa Maria. Os alunos conseguiram uma nota excelente, um desempenho excelente em 2019. Veio já para a gente uma prévia do resultado. A Escola Santa Maria subindo, mostrou bons resultados na matemática, crescendo. Parabéns, professor Wendel, parabéns, professor Renato, o irmão da gente, parabéns, professor André. Eu sou o caçulinha da turma, cheguei agora, não tive o prazer de estar construindo, mas o ano que vem a gente vai estar ajudando com essa nota também. Tá bom? Legal? Ah, e parabéns para a chefe, né? Poxa, a professora Valéria, nossa diretora, é 10. Ela faz a turma produzir. Isso é importantíssimo. Vamos parar de falar disso, vamos trabalhar, Marcelo? Senão o Marcelo fala assim, acabou o tempo. Eu faço essas coisas, às vezes, para descontrair, tá, gente? É uma didática pedagógica de interagir. Eu não tenho aluno aqui para brincar comigo, conversar, discutir, para a gente fazer uma aula gostosa. Eu tenho de conversar, eu e a câmera, converso com o meu cameraman. Gente, ângulo suplementar. Você sabe o que é ângulo suplementar? Eu vou desenhar aqui. Você lembra que você trabalhava só com ângulo agudo? Agora eu vou poder trabalhar com ângulo agudo e também com ângulo obtuso. Por causa de uma coisinha. Que ângulo que eu tenho aqui? Não é o BAC? Vou dar um valor para ele de 30 graus. Antes eu procurava o ângulo que era 90 graus. Agora eu estou procurando o ângulo de 180 graus. O que representa o ângulo de 180 graus? O piso que você anda, a superfície de uma madeira, é o ângulo de 90. É a reta. Legal. O quanto que falta do meu ângulo para ele se transformar em ângulo raso, um ângulo de 180. O ângulo ABC é 30. Quanto que falta para ele chegar a 180? Eu vou chamar ele de ângulo suplementar. Anota aí. Suplementar é o ângulo que complementa o ângulo para formar ele em 90, formar ele em 180 graus. Então esse é o ângulo suplementar. O amarelinho lá é o que falta desse ângulo para ele ser 180. Os dois somados vão ser 180. Então, eu já sei a fórmula. Suplementar é o ângulo que é 180
menos o ângulo que eu tenho. Que a gente vai trocar por letra, é claro, para não ficar escrevendo esse monte de coisa aqui também, né? Embora pode. Então, olha lá, vamos fazer primeiro na prática. Se esse ângulo suplementar vai ser o quê? 180, porque é o ângulo raso, menos 30, que é o ângulo que eu tenho. 180 menos 30 é 150. Então, o meu ângulo suplementar é igual a 150. Nós vamos falar isso matematicamente, né? Vamos fazer. Olha lá, deixa o 50, 150 pular lá, que bonito. Eu calculei, empiricamente, né? Quase que mentalmente, que o ângulo suplementar de 30 é 150 graus. Fórmula. Escreve lá no seu cantinho do caderno, no seu mapa mental. O que é o ângulo suplementar? Eu vou dizer que x, que é o meu ângulo suplementar, é igual a 180 menos y. Gente, se eu falar só uma coisa muito séria, nós estamos dando aula aqui, a gente não tem um script decorado, não tem nada. Então aqui às vezes você dispara a metralhadora e às vezes comete um gafezinho, mas depois conserta, tá? Então, e como a gente não edita as aulas, um outro profissional que edita, ele não tem às vezes aquele feeling que a gente como professor tem. Mas eu prometo, logo vou fazer uma edição do professor, corrigindo algumas formas de falar errado, talvez, porque a gente vai disparando a metralhadora. Eu tenho 30 minutos para dar minha aula e tenho um dia preparando. Está tudo guardado aqui, que na hora de falar, às vezes, você dá um deslize. Isso vocês vão observar alguns vídeos para trás, mas pode ficar cegado que em sala de aula, isso é bom que o aluno interage, discute, aprende. É um show. Aqui é eu e a câmera mesmo, então eu só vou descobrir 3 semanas depois, quando isso vai para o ar. Gente, x é igual a 180 menos y. Isso, para mim, é a fórmula para calcular o ângulo suplementar, onde x eu vou chamar aqui o ângulo suplementar, 180 é o ângulo raso e y é o ângulo que eu tenho. Vamos botar um sal aí? Ou uma cereja do bolo? Qual é o ângulo suplementar de 105 graus? Espera aí, 105 graus não é ângulo raso mais, não é ângulo agudo. Agora é um ângulo obtuso. Até que enfim chegou um ângulo obtuso bonito aqui, hein? Eu quero calcular aquele ângulozinho amarelo ali. Como é que eu vou fazer? Nós já aprendemos. X é igual a 180 menos y. Sei que o y vale quanto? 105. Então, quanto que vale o x? X igual a 75 graus. A resposta que eu tenho que dar é o quê? Que o ângulo suplementar é 75 graus. Professor, tira a prova para mim? Opa, vamos lá, Zezinho, vamos tirar a prova. Como é que eu tiro a prova? Eu vou somar o ângulo suplementar mais o ângulo. Os dois somados tem que dar quanto? 180. Opa, deu 180? Então a operação está feita certo. Gente, eu peço a vocês que sempre façam a prova. A matemática precisa de testar, porque às vezes a gente faz por intuição e pode errar. Tira a prova, é legal. O ângulo suplementar de 105 é 75. Eu estou com a resolução e a resposta. Foi facinho, não foi? Vamos botar uma pimentinha no bolo? Qual é o ângulo suplementar que é o triplo do seu ângulo? Ixi, professor, eu achei que eu estava sabendo, agora você confundiu tudo. Vamos desenhar? Eu adoro desenhar, e quando eu desenho, eu imagino. É o primeiro processo de você entender o problema. Olha lá, eu sei que o ângulo é x. E sei que do outro lado é o triplo. O que é o triplo de x? 3x. Então eu sei que x, que é o ângulo, mais 3 vezes ele mesmo, é igual ao ângulo raso. É isso? É isso. Vamos escrever? Olha aqui, eu sei que o suplementar é igual a 180 menos x. Quanto que vale o suplementar de lá, no amarelinho? 3x. O ângulo de 180 é um valor fixo, menos x, que é o ângulo que está aqui. Eu estou equacionando, só que agora eu tenho um problema. O que eu faço aqui, professor? Eu vou te falar o seguinte. Esse x que está aqui tem que se juntar ao x de lá. Mas como é que eu passo para o outro lado? Não, ninguém passa. Você faz uma operação matemática, uma identidade. Se é mais x, se é menos x, eu vou somar com mais x. Lembra da balança? Se eu fiz do lado de cá, o que eu tenho que fazer de lá? A mesma coisa. Mais x aqui e mais x lá. O que aconteceu? Menos x com mais x, não existe mais. O que ficou do lado de lá? 3x mais x. 3 laranjas mais 1 laranja. Quantas laranjas eu tenho? 4 laranjas. 4 laranjas é igual a 180. Professor, não adiantou nada. Eu quero o valor de x. Você quer o valor de x? Ué, tá fácil. Você não tem 4x? Como é que você transforma 4x em x? Dividindo por 4. Se eu dividir por 4, eu vou ter um x, não vou? Legal.
Só que isso aqui não é uma balança? Fiz de lá, o que eu tenho que fazer de cá? A mesma coisa. É isso mesmo. 4 dividido por 4, 1. O que sobrou aqui? X. 180 dividido por 4 dá quanto? 90, 45. Então, x é igual a 45 graus. Foi difícil? Não foi. É só prestar um pouquinho de atenção e fazer exercício para acostumar. Ó, então, o ângulo é igual a 45 graus? Vamos devagar. Esse ângulo é 45 graus, mas ele não pediu, não foi suplementar? Então, vamos falar. Se x é 45, o ângulo é 45. E do lado de lá? E o suplementar dele? Não é 3 vezes? Não é 3x? Aí que vem uma coisa importante. Eu vou substituir esse x pelo valor numérico dele. Qual que é o valor numérico dele? 45. Então, eu vou falar que é 3 vezes 45. Por que é 3 vezes 45? Porque o x valia 45. Gente, desculpa, mas esse x aqui é multiplicação, hein? Não vai confundir, por favor. Eu ia pôr pontinho aqui, mas pontinho é ruim de ver na TV, tá? Beleza. Aí, 3 vezes 45 é quanto? 135. Então, o que 135 representa? O valor do ângulo suplementar. Opa! Qual que era a pergunta? Qual é o ângulo suplementar que é o triplo do seu ângulo? Qual que é o ângulo? É o ângulo de 45. O suplementar de 45 é 135. Viu como é que fez falta eu escrever a resposta aqui? Viram? Por que é importante eu dar a resposta? Nós vamos agora estudar uma coisa diferente, que vocês vão gostar, que é a bissetriz, que é a reta que divide o ângulo ao meio. Vamos pegar um ângulo qualquer, certo? Peguei o ângulo. Cadê a bissetriz? Se ela divide um ângulo no meio, eu quero a reta. Aqui, ó, essa reta, ela tem o mesmo valor do ângulo de cá com o valor de ângulo de lá. É a reta que é a bissetriz, mas eu não quero a reta, eu quero o valor do ângulo que forma a bissetriz. Então, eu vou pegar o ângulo total e vou dividir por 2. Isso me dá o ângulo da bissetriz. Anota isso aí no seu mapa mental. Ângulo da bissetriz é igual o ângulo total dividido por 2. Entendeu? Vamos ver a prática. Se de lá se o ângulo tiver 60 graus, quanto que vale o ângulo da bissetriz? 60 dividido por 2? 30 graus? Então, de cá é 30, de lá é 30. Então, o ângulo da bissetriz é 30. Perfeito? Perfeito. 30 de cá, 30 de lá. Vamos fazer um exercíciozinho para ver se a gente aprendeu? Qual é a bissetriz de um ângulo? A bissetriz de um ângulo é 26 graus. Gostaram de 26 graus? Qual é o valor do ângulo? Epa, professor, deu uma confundida, hein? Facinho. Vamos lá. Eu sei que x é o ângulo da bissetriz? Sei. Ele no outro lado também não tem que ser x? Os dois não tem que ser o mesmo valor? Então eu vou falar aqui. A bissetriz é igual a 2x. Ué, você falou que y é bissetriz? Não tem problema. Você que vai representar. Y igual a 2x. Eu poderia escrever que bissetriz é igual, ou o ângulo é igual 2 vezes a bissetriz. Então, y vai ser o quê? 2 vezes. Eu vou trocar o x. Quanto que vale o x? 26? 2 vezes 26. Eu pus um pontinho. Vocês veem que é difícil vocês enxergar quando não é uma cruzinha aqui. 2 vezes 26 e 52. O que significa 52? Que o ângulo é de 52 graus. Beleza. Entenderam? Agora eu vou botar a cerejinha no bolo para a gente terminar essa aula. Legal. Essa aula, agora o Marcelo vai ficar atento porque o negócio é diferente. Gente, qual é o ângulo de BAC? Sabendo que um lado da bissetriz ele mede 5x mais 2. Do outro lado mede 6x menos 4. Que confusão, professor. Não, é legal. Olha aqui. Quanto que vale esse ângulo? 6x menos 4? Quanto que vale o outro lado? 5x mais 2. Mas eu não sei, se ele é bissetriz, os dois somados vão dar o valor do ângulo, não é isso? Mas eu não sei o valor do ângulo. Mas se ele é bissetriz, eles não são iguais? Um lado não tem que ser igual ao outro? Então eu vou escrever isso. 5x mais 2 é um lado? Do outro lado, quanto que é? 6x menos 4? É. Então, eu fiz uma igualdade. Como é que eu resolvo isso? Como? Olha. Vou jogar uma tela mais limpa para ficar mais fácil, tá?
eu quero tirar esse 4 daqui, porque eu tenho que separar a parte literal da parte numérica para poder achar uma solução. Se eu tenho menos 4, eu vou somar com mais 4. Se eu fiz isso desse lado, eu tenho que fazer isso do lado de cá. Então agora eu posso fazer. Menos 4 com mais 4 vai dar quanto? 0. 2 mais 4, 6. Então 4 corta com 4. Então de lá ficou 6x sozinho, de cá ficou 5x mais 6. Vocês viram que o x eu não mexi em nada ainda, né? Legal. Então aqui eu sei que 6x é igual a 5x mais 6. Como é que eu faço agora, hein? Professor, eu não posso eliminar o x daqui? Para você eliminar o x daqui, acho que você tem que fazer menos 5x, né? Se eu tenho 5x, eu tenho que eliminar com 5x. Legal. Se eu fiz aqui, o que eu tenho que fazer? Tem que fazer do lado de lá. Não é isso? Vou cortar 5x com menos 5x. O que sobrou? 6. 6, professor? 6x menos 5 vai ser quanto? Vai ser x. X igual a 6. Gostaram? A cerejinha do bolo. Então, toda aquela operação que parecia estranha, não é. X igual a 6. Professor, mas quanto que é o ângulo? Você só me falou o valor de x. Eu faço a conta agora. De um lado não é 5x mais 2? Quanto que vale o x? 6? Então eu vou fazer 5 vezes 6, porque o x vale 6. Mais 2. 5 vezes 6, 30. 30 mais 2, 32. Então eu sei que de um lado vale 32. Já sei que do outro também é 32, mas vamos fazer para ver se está certo. De cá não é 6x menos 4? Tem que ser igual a 32, senão está errada a conta, hein? Como é que eu faço? Eu vou trocar o valor de x, eu vou fazer a substituição. Então vai ser 6 vezes 6. Por que 6, professor? Porque eu calculei aqui e o x deu 6. 6 vezes 6? 36. 36 menos 4? 32. Opa! Os dois são iguais. E quanto que é o ângulo, gente? Olha lá, olha que coisa bonita. E quanto que é o ângulo? Ora, 32 mais 32, o ângulo é 64 graus. Vocês me entenderam? Gente, eu sei que isso aqui precisa de exercício, precisa de um professor, às vezes, para orientar, um pai para acompanhar, mas já está acabando a pandemia, daqui a pouco nós estamos em sala de aula e vamos dar esse sufoco. Passar esse sufoco, a gente vai estar preparado, tá bom? A aula de matemática é boa a gente fazendo. Só ver na televisão, às vezes não dá um tchan, né? Às vezes a gente não aprende, mas faz os exercícios, refaz comigo. Pega o começo que eu dou, para, escreve, calcula. Opa, esqueci isso, o professor fez aquilo, não fez aquilo. Ó, deu certo, não deu, tá? A gente quer isso. E para acabar a aula, 2 grandes matemáticos que estudaram justamente a álgebra. Diofano de Alexandria e François Bittet, né? 1540 a 1603. Depois eu vou trabalhar com vocês o plano cartesiano, que aí já vem René Descartes, já é outra história. Entenderam? Por favor, assistam uma vez, 2 vezes. A gente quer que vocês aprendam. A gente faz com muito amor e carinho, muitas horas de trabalho, às vezes críticas, porque alguma coisa podia ter sido melhor, mas a gente faz para aprender. Um abraço.